Bom, Augusto, falamos do ministro Dias Toffoli, ministro Ricardo Lewandowski recebendo do escritório enquanto era ministro da Justiça. Tem mais, agora mais um capítulo, agora envolvendo outro ministro do Supremo, o Alexandre de Moraes, que esteve pelo menos 2 vezes na mansão do banqueiro do Daniel Vorcaro, dono do Banco Master em Brasília. Segundo testemunhas, foi na casa do empresário que Moraes conheceu o então presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, no fim de semana. À época, o Master buscava apoio do BRB para evitar a quebra. No encontro, os dois teriam falado sobre a situação do banco. Depois, a compra do Master pelo BRB foi anunciada, mas acabou barrada pelo Banco Central após reação negativa do mercado e apuração de irregularidades. Relatos também apontam que Moraes acompanhou na residência de Daniel Vorcaro o resultado da eleição de Donald Trump em 2024. A presença do ministro na casa do banqueiro era vista como demonstração de prestígio e influência política do dono do Master. O caso ganhou mais peso com a revelação de um contrato de 129 milhões de reais entre o Master e o escritório da mulher de Moraes. O ministro e o banqueiro não comentaram esses encontros, Augusto, que foram divulgados também pela jornalista Andresa Matais, do portal Metrópolis. A imprensa, quando começa a cumprir o seu papel, a imprensa tradicional, ela percebe os serviços aí que pode prestar. Sim. Também, né? E como há coisas a apurar, no único país do mundo que tem uma Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Como se houvesse jornalismo não investigativo. Eles não falaram sobre o Banco Master lá, aí falaram, finalmente. Não tem mais essa história de viajar no mesmo jatinho, mas não tocar no assunto. Né? Telefona 6 vezes num dia, mas não tratam do assunto. Agora trataram, pois bem, o contrato entre a mulher do Alexandre de Moraes e o Banco Master começou a vigorar em janeiro de 2024. Aqui, o encontro foi em dezembro. Não falaram do... Mas é evidente que só trataram disso, como eles começam a admitir. E por quê? Conversar sobre isso com o presidente da República é para pedir ajuda. É para pedir ajuda. E o fato de o Lula não se referir a esse encontro, não ter mencionado, é a prova do crime. Piotr, segundo relatos, Daniel Vorcaro pediu então para o presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa, se dirigir à mansão do Vorcaro. Acho que temos inclusive imagens aí da mansão para exibir para a nossa audiência, que já exibimos em outras oportunidades, dizendo o seguinte: o homem estava lá. Chamou o Paulo Henrique Costa, dizendo, claro, se referindo ao ministro Alexandre de Moraes, que estava na mansão, aí a gente exibe ao lado de um assessor. O BRB, que é o Banco de Brasília. É bom a gente lembrar, nós estamos falando de um banco estatal. E aí, qual é a função do presidente do BRB ir à casa de um banqueiro nessas mansões de Brasília de lobby do pior nível? Não estou falando de influência para discutir assuntos importantes, não. O que ele estava fazendo lá? Mas vamos só recuperar esse período. O Augusto fez menção, né, de 2024. Esse era o momento em que o Alexandre de Moraes era o imperador do Brasil. Não é mais. Mas naquele momento o Alexandre de Moraes era imperador do Brasil, inclusive por omissão de boa parte dessa imprensa que agora acordou finalmente e que não via nenhum dos abusos do Alexandre como um problema para o país. O caso Master não acontece por acaso, nada é por acaso no caso do Banco Master. Para chegar um banqueiro, imaginar que ele pode chamar um ministro do Supremo ali e negociar um contrato com a mulher e aquilo, olha, preciso de ajuda agora com... É porque ele sabia que o Alexandre era inatingível. Ué, por que você paga Se metia em tudo. Por que você... além disso, né, Augusto? Esse é o ponto principal. Não tinha assunto proibido. Como disse o Marcílio outro dia aqui, ele é prevento em tudo, porque ele abriu inquérito de tudo, todos os assuntos, ele pegou ali... Prevento master. Pois é, acho que ele pegou o dicionário da língua portuguesa, colocou todas as palavras em algum inquérito, tem ali, ou seja, qualquer assunto possível tem um inquérito. Então ele passa a ser prevento. Prevento, para quem não está associando a palavra à questão, é o juiz que já trata do
caso, então quando surge uma novidade ou qualquer assunto, fala, ele já tem um caso desse, caía tudo para o Alexandre. Não precisava nem sortear nesse caso, né? Vai direto para o Alexandre. Por que o Banco Master vai lá, o presidente do Banco Master chama o ministro do Supremo? Porque ele podia tudo naquele momento. E por que o Alexandre podia tudo naquele momento? Porque parte da imprensa permitiu que ele pudesse tudo. E não só a imprensa, parte do Congresso permitiu, dos líderes do Congresso, o governo endossava, porque fazia parte do consórcio. Lembra que a gente mostrou aqui uma cena em que o Alexandre de Moraes vai num evento no Palácio do Planalto e leva um tapão de brou da Janja? Que cena é aquela? Aquela é uma das cenas mais ridículas que a República podia produzir. Se a gente tivesse um Louvre no Brasil, você teria que pôr aquilo num quadro, olha em tela assim, e falar, olha, daqui a 20 anos, esse aqui foi um ministro do Supremo que levou um safanão assim de brou da primeira-dama deslumbrada, achando, esse é parceiro do consórcio. Tudo isso a gente viu. O Master não aparece do nada. Nós já tivemos bancos falindo no país, nos anos 80, nos anos 90, razão pela qual, inclusive, foi criado o Fundo Garantidor de Crédito. Mas eram escândalos financeiros, de má gestão, sim, escândalos, ou seja, tinha muita corrupção ali, mas não nesse nível de envolvimento de autoridades. Agora, por que essas autoridades estão envolvidas neste caso? Porque nós tivemos uma parte do Brasil que abriu mão de cobrar do Supremo só o dever constitucional dele e deu a ele o direito de ser qualquer coisa. Na imprensa, essa imprensa que acordou agora, na academia, estou falando das universidades, uma parte da sociedade brasileira, estou falando inclusive dos limpinhos do Lamaçal, tá? Porque tem muito limpinho do Lamaçal no Brasil, e no Congresso Nacional, sem contar o governo Lula, porque esse já era parceiro. O governo Lula permitiu esse escândalo do Master, basta ver o histórico da realidade brasileira. Por que eu tenho um escândalo maior agora? Porque cada gestão do PT tem um escândalo, como lembra o Augusto, com frequência aqui. É um escândalo por ano, no mínimo, né? Os 3 maiores escândalos da história brasileira estão todos relacionados ao PT. Agora, cada vez mais, com a informação que a Paula nos trouxe. Tem um ministro que sugeriu outro ministro do PT para ser consultor, não sei do que. Teve o Mensalão, o Petrolão e agora temos o Master. Tofolão. O Tofolão. Pronto. Eles os brasileiros deveriam ter prestado mais atenção à frase do Alckmin. É melhor. A diferença é que o Alckmin estava junto, na volta ao local do crime. Eles estão fazendo, agora com mais ousadia, à medida em que a impunidade vai se fixando, você fica mais ousado. Eles estão fazendo exatamente o que sempre fizeram. No primeiro e segundo governo, tivemos o Mensalão. Depois o Petrolão, para ficar nos maiores. E agora... O Tofolão. Tofolão, o caso Master. Antes um roubo de aposentados, né? Exatamente. Os outros casos, que são pavorosos, eles conseguem ficar em segundo plano. Tamanha é a roubalheira do momento. É o maior escândalo financeiro da história. E eles estão aí com os outros por explicar. Né? Sim. Eles só sabem pensar em bandalheira e fazer a bandalheira. É para isso que eles queriam o poder, continuar no poder. E outra produção resgatou ali o momento que você descreveu da primeira-dama Janja dando um tapinha. Tapinha não, né? Um tapa no ministro. É o Alckmin. Alexandre de Moraes ao lado do Alckmin. Dá uma olhadinha, Marcelo. Olha lá, você põe isso no seu histórico, no seu currículo, é muito bom. Você falou de Louvre, tá mais para museu de cera. É delicadeza, né? Uma moça delicada. Eu preciso só explicar por que eu citei o Louvre. Uma vez eu fui ao Louvre com um funcionário do governo francês, que é um sujeito muito dado à história. Ele mostrou um quadro para mim, que para mim era só um quadro muito bonito, de algumas autoridades do Império Francês na época. Ele falou assim, olha, está vendo aquele ali? Corrupto. Está vendo aquele? Então ele, digamos, desfez o quadro inteiro para mim. Ele mostrou quem era quem da história francesa, que sim, eu não conhecia, e por isso que eu citei. Até no Louvre tem quadros das coisas erradas que aconteceram na história da França, por isso que eu fiz essa comparação. E é até o dinheiro que eles estão recebendo, olha o tamanho da propina, o tamanho da fatia do bolo. É curioso, a gente lembra, na semana passada, Daniel Vorcaro prestou depoimento à Polícia Federal e foi questionado sobre quem frequentava a mansão em Brasília. Ele citou como autoridade apenas o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Ele não falou do Paulo Henrique Costa, não falou do ministro Alexandre de Moraes. Talvez esteja ali querendo proteger uma certa ala que pode beneficiá-lo mais adiante. Eu diria que é uma amnésia da sobrevivência.
É a amnésia da sobrevivência. Me parece Coisa de advogado. coisa de advogado. Uma tese. É uma tese. A amnésia da sobrevivência é excludente de licitude. Olha isso. Bom, mas falando sério, eu queria pegar um gancho, rapidamente, do que o Augusto trouxe. Para a gente perceber a gravidade desse caso, esse eu acho que é um percurso interessante. Então, no jatinho, o advogado lá disse, não, conversamos só sobre o Palmeiras. Só. Tá, tudo bem, somos ingênuos e vamos aceitar. Aí ligou 6 vezes o Moraes para o Galípolo. Não, mas estávamos falando sobre a Magnitsky. 6 vezes. Tá, tudo bem, vamos aceitar. Aí agora vem esse encontro. São 2 encontros. Foram 12 os encontros do Moraes na mansão do Vorcar. Um deles, supostamente, foi para assistir às eleições do Trump. Então vamos de novo aceitar que eles fumaram charutos, estavam lá num bunker. Era um bunker, ele chamava de bunker o Vorcar, aquele local. Era um lugar para fumar charuto, sem que a fumaça atrapalhasse, tomar bons vinhos, e só falaram sobre as eleições do Trump. Vamos aceitar. Só que no outro encontro estava o Vorcar, o presidente do BRB e o Moraes. E aí qual é o assunto então? Não tem mais como escapar, porque... É o novo calendário do Campeonato Brasileiro. Pois porque não sobra opção para conversar com o presidente do BRB, o Master e o Moraes. O que o Moraes? Ele ficou segurando vela nesse encontro, o Moraes? Opa, estou deslocado. Qual é a minha função se tem aqui? Alguém que não se sentiria deslocado... Aí vem o Toffoli, chama tudo para ele e coloca sob segredo, sob sigilo. Sim. Não, loucura. Eles não têm álibi, sempre. Eles não pensam nisso. E é bom a gente trazer de novo, se o Moraes, claro que o Moraes suspeito, isso é básico, porque não tem nem o que falar mais, mas se o Moraes, em algum momento, advogou em nome do contrato da esposa, isso é crime. É o que a gente chama de advocacia administrativa. Você é um funcionário público, sobretudo um juiz, você não pode advogar em nome dos outros, em nome de qualquer interesse. E se o interesse advogado for ilícito, isso chama-se corrupção passiva, que é você solicitar uma vantagem indevida a alguém. Então, é grave. E se ninguém investigar essa gravidade toda, quem não investigar também comete um crime, que é o de prevaricação. Então, assim, essa acomodação que parece que eles querem dar a esse caso, ela vai ser criminosa de alguma forma. Fora o governador do Distrito Federal, que também entra nessa aí, querendo vender um banco, querendo comprar com o banco, que ele não tem nada com esse banco, não trato desse assunto. É coisa do presidente. Querendo se meter nisso com um banco quebrado. Mas ele disse que se encontrou com o Vorcar, mas que não conversou Ninguém sobre o conversa assunto. sobre Entrou nada. mudo e saiu calado nas palavras do governador. Jantares, porque eles não falam nada. É um jantar mudo. Sinais? Sinais. Será que por Linguagem dos Libras sinais. eles Eu conversam? acho que aqui a gente devia começar a falar sobre cinema. Né? Vamos falar sobre outras coisas. Menos sobre o Palmeiras, porque aí eu tô fora.